Estamos de volta com o programa Café com Direito. E se você estava nos assistindo no último bloco ou se não assistiu, saiba que estávamos falando sobre a profissionalização do escritório de advocacia na área de finanças. E o tema que agora a gente vai abordar com mais profundidade tem tudo a ver com o primeiro bloco. Nós estamos aqui com o presidente do SESA, o doutor Daniel Farias, que agora vai falar em algo mais sensível, que são os valores, como precificar, como mensurar os honorários sem aviltar a profissão. E aí sem causar um mal-estar, né? Eu diria ético, um mal-estar entre a própria categoria. A precificação é um tema, de fato, muito sensível, né? Para você falar em precificação na advocacia, você tem que fazer uma discussão anterior, né? Você sabe o valor da sua hora como profissional? Você sabe o custo do teu negócio? Você sabe quanto você paga de impostos? Né? Essas informações basilares são fundamentais para você pensar em precificar o seu serviço. Porque se uma precificação é feita de forma errada, você pode estar inviabilizando e comprometendo a subsistência do seu próprio escritório. Né? Nós já tivemos casos no âmbito nacional do SESA, de escritórios de grande porte, inclusive, que quebraram, porque fizeram a precificação errada. Né? Então, se você vai advogar para um cliente de volume de processos, né, você tem que fazer exatamente esse cálculo. Quanto eu gasto de corpo jurídico? Quanto eu preciso de advogados, estagiários, paralegais, para poder manter aquela operação funcionando, para administrar uma quantidade X de processos? Esses processos são concentrados nos grandes centros, em João Pessoa, Campina Grande, ou é uma carteira diluída que você vai ter um custo indireto muito grande com contratação de outros colegas para atender quem está lá na ponta do estado, para fazer audiência, para fazer cópia de processos. Então, tudo isso é feito e avaliado no ato da contratação. Então, quando se faz a precificação, você vai estabelecer primeiro um formato. Vão ser honorários de partido, honorários mensais, honorários de êxito, honorários por ato. Então, com essa expectativa de receita, você vai deduzir os custos diretos dessa operação, os impostos, os custos indiretos, para ter ao final uma rentabilidade ideal que fica entre torno de 20% a 40%. Mas tem casos, inclusive, que você pode ter uma rentabilidade menor, porque sabe que aquele cliente tem um potencial de negócio a oferecer depois que ele ingressa no seu escritório. Então, precificar é você ter com exatidão o valor do seu trabalho, o valor da sua hora profissional, o valor dos seus custos, para depois só então precificar para o cliente. E o mercado? Onde entra essa questão dessa valorização no próprio mercado em que a gente está inserido? Né? A gente sabe o custo de vida, o custo, eu digo que até empresarial, a quantidade de empresas, até de clientes dentro do nosso mercado, e aí essa questão de não perder mercado por conta de preço. Como você consegue conciliar isso dentro de uma realidade? Ou às vezes a gente cria mito e nos desvalorizamos? A gente vive um cenário propagado por aí de crise econômica, né, de crise política, e muitas empresas, de certo modo, têm usado essa justificativa para precarizar o serviço advocatício. E aliado a esse cenário, né, de mercado, nós temos hoje mais de 1.200.000 advogados, né, espalhados aí por todo o Brasil. Um mercado cada vez mais inflável, um mercado cada vez mais competitivo, um mercado, inclusive, que nossos pares têm, de certo modo, precarizado o seu preço, e isso tem prejudicado a toda uma classe, baixando os preços dos serviços advocatícios. A gente trabalhou essa discussão lá no ambiente do SESA. O SESA participou ativamente dessa discussão da nova tabela de honorários da OAB, que inclusive a reunião do Conselho Seccional foi hoje sobre esse tema, né? A ideia é você sempre respeitar o que está descrito pelo menos na tabela de honorários advocatícios. Lá são os valores mínimos que abaixo daquilo não fere a dignidade do profissional. Então, como a advocacia ela sobrevive não de resultado, mas de meio,
e o judiciário não oferece condições propícias para que o tempo de processo seja razoável, isso faz com que muitos profissionais se vendam a situações impostas pelo mercado de barateamento do serviço advocatício. O que eu posso dizer é que a gente deve caminhar no caminho, na verdade, inverso. Eu acho que é agora que a gente tem que valorizar... E vão precisar mais do serviço de advogado. Eu acho que o advogado tem que saber precificar o seu serviço, e saber precificar é saber o valor do seu serviço para poder precificar corretamente. E não precarizar como tem acontecido. Então, assim, a gente tem percebido clientes que têm optado de sair de um escritório para outro por uma questão de preço, mas num curto prazo tem voltado porque esse não é um fator determinante de manutenção do cliente no escritório. Até porque se está se lidando ali com o direito que um vacilo ou uma falta de conhecimento técnico, ele pode dar um prejuízo financeiro muito grande. E falar em prejuízo financeiro muito grande, teve um fator, doutor Daniel, que eu acho que deve ter interferido, aí eu quero saber a que ponto e que dimensão, que foi depois do novo CPC, a questão dos honorários sucumbenciais, tá? Que elevou muito o custo da advocacia para quem contrata e principalmente as grandes empresas que são muito grandes demandadas. E aí até falando num conceito de, por exemplo, do consumidor, né? Na hora de contratar, é claro, eles têm que, no contencioso, eles têm que também levantar o custo disso, né? Isso também afetou a hora de fechar o contrato, quando ele coloca também os riscos dele perder a causa e ele vai ter que pagar aqueles honorários que agora, né, os juízes vão ter que respeitar mesmo de 10 a 20 e até mais se for para execução. Como é que isso afetou o momento da contratação após esse novo CPC? O CPC, sem dúvida, foi uma grande conquista também para a advocacia. A partir do momento que você tira do juiz, né, aquele arbitramento, onde ele tem que se pautar agora em critérios objetivos, o valor da causa, o valor da condenação, o valor do benefício econômico efetivamente obtido no processo, a incidência de honorários em todas as fases do processo, isso trouxe efetivamente ganhos para a advocacia, uma valorização muito forte para a advocacia. Mas para aquela parte que perde no processo, ela tem um ônus muito maior. Então, o que a gente tem percebido, principalmente em relação à advocacia empresarial, é que as empresas têm procurado a solução de conflitos de imediato, né? Então, muitas empresas já têm estruturas dentro dos seus departamentos jurídicos de evitar que aquele processo vá para frente. Então, eles preferem conciliar o processo do que recorrer até o final, como era uma cultura antes do CPC. Olha aí as mudanças então, acontecendo. A maioria dos pareceres opinando por não recorrer e liquidar o processo tem sido acatado de grande maioria das empresas porque elas percebem que o custo do processo é muito maior para elas do que chegar aí e fazer um acordo e também minorar os honorários advocatícios. Então eu diria que a influência não foi no preço, mas sim na necessidade da empresa não empurrar com uma barriga processos como empurrava antigamente, porque sai bem mais caro para ela. Olha aí, tá vendo? Vamos começar a entender esses benefícios realmente, né, que acaba acontecendo. E você falou sobre a questão do CPC, como também a reforma trabalhista, trazer a possibilidade legal de o advogado receber mais honorários somado com a sucumbência do que seu próprio cliente, né? O nosso Código de Ética, que foi aprovado em 2015, não permite essa possibilidade, né, de que o cliente não pode receber na cota litis honorários maiores do que seu próprio cliente. Mas a reforma trabalhista traz essa possibilidade, né? O CPC traz essa possibilidade. E aí, nós estamos num conflito de norma. O que vai valer o nosso Código de Ética ou o que vai valer é a questão legal da reforma trabalhista. Nem os próprios magistrados têm ainda a definição do que será feito. Tem magistrado que diz que vai aplicar de imediato a partir de 12 de novembro, com a reforma trabalhista. Tem magistrado que diz que vai aplicar outra regra porque entende ser impossível o recebimento de honorários maior que o seu cliente. Então essa é uma situação que vai levar a uma discussão no âmbito nacional, claro, no âmbito do Conselho Federal da OAB, no âmbito da Associação Nacional da Magistratura, porque o nosso Código de Ética é um impedimento de que, de fato, a gente não pode receber mais honorários do que o nosso próprio cliente. É aquela história, a gente pode até nominalmente ali ser realmente condenado, a outra parte a pagar no limite de. Exatamente. Você vai ter o mérito de ter direito àquilo, mas vamos limitar conforme, né? Vamos esperar o que acontece. Agora, você mencionou muito bem que também foi motivo da gente discutir
até porque a comissão responsável pela essa nova tabela, ela apresentou e várias discussões ocorreram ali naquele evento do César. E aí você mencionou que já foi para a votação. Qual é a opinião do César, e na sua pessoa, como você mesmo falou, que participou ativamente da elaboração disso, o que você achou e qual é a sua opinião, né? O que você acredita que teve de contribuição e que realmente vai fazer uma diferença, eu diria, no nosso mercado do estado da Paraíba? Primeiro eu queria parabenizar o trabalho do conselheiro relator, Dr. Vladimir Minar, né? Ele tem sido uma pessoa muito democrática nesse processo. Ele, quando assumiu essa missão dentro da seccional, ele imediatamente passou a minuta para avaliação da nossa instituição, do César. Ele sentou com outros colegas advogados, mas é um tema muito difícil. A gente sabe que é um tema muito difícil porque nós temos diferentes advocacias. Tem a advocacia pessoa física, tem a advocacia empresarial, tem a advocacia eleitoral, tem a advocacia trabalhista, penal, cada um com as suas regras, com as suas peculiaridades. Então você estabelecer uma tabela que contenha lá todos os serviços advocatícios é muito difícil. Essa tabela, que é uma proposta de renovação da tabela anterior, ela elevou o preço por ato, né, do profissional consideravelmente. Isso eu acho que foi um avanço. A necessidade de você valorizar a advocacia precificando os processos mínimos para cima. Claro. Mas ela traz algumas implicações que, para um tipo de advocacia específico, pode ser problema. Então, para quem contrata muito profissional para poder dar conta de uma operação de volume, ela não vai conseguir cumprir a fixação pelo ato específico que está lá na tabela. Mas o Vladimir criou alternativas de se haver negociações diferentes, como, por exemplo, honorários de partido, quando a quantidade de atos contratados é muito grande. Então, isso é uma solução que foi muito boa dada pelo Vladimir. Mas nós temos temas sensíveis, como a fixação de 30% de honorários na Justiça do Trabalho. Né? Há colegas que defendem que não deveria ser 30% o valor mínimo, mas deveria ser 20%. Uhum. E aí fica essa discussão. Tem uma quantidade grande de serviços da advocacia eleitoral que não estão contempladas na tabela. Então, nós como instituição sugerimos que esse debate fosse ampliado. Perfeito. Que se fizessem mesas redondas, né, temáticas, porque essa fixação de uma nova tabela deve atender a toda uma advocacia e deve conter nessa tabela todas as advocacias, sob pena de você ter, numa advocacia que não foi prevista na tabela, a precarização. Claro. Entendeu? Então a gente sugeriu como organização que fosse ampliado esse debate, essa discussão, mas cabe, obviamente, à OAB, a seccional, que é competente para assim proceder ou não, acatando a sugestão da nossa instituição. Não, e aquela história, aquela máxima que juntos somos mais fortes. Sim. Né? E a gente precisa realmente incutir na cultura jurídica e do advogado essa força de que a OAB, e quando a gente está discutindo temas de interesse da OAB, tem que ser coletivo, tem que ter mesas redondas, tem que se discutir, tem que achar um senso comum onde a classe saia mais fortalecida, porque há uma necessidade realmente, porque eu digo muito isso, é uma das classes que eu considero mais capaz para argumentar, para brigar, porque somos tecnicamente preparados, então a gente precisa fazer isso e fazer valer. E eu só tenho que agradecer, doutor Daniel, por esse espaço, por você estar falando para a gente e motivando o nosso colega advogado a investir na sua carreira de forma profissional. Muito obrigada. Obrigado também, Sheila. Eu que agradeço mais uma vez, estar aqui com você. O programa Café com Direito ficou aqui, mas você pode continuar nos assistindo nas nossas redes sociais. Vamos estar sempre botando os vídeos interessantes para você rever programas que você não viu, porque na próxima semana tem mais tema jurídico para você.